Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nayara e aqui a gente fala um pouquinho sobre livros, teologia, devocionais, vida cristã e às vezes até vlogs também. Então, de modo geral, a gente fala um pouco sobre a vida comum, a vida cristã e o que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente sobre livros e teologia, que é um dos pontos que eu mais gosto de trazer e falar aqui com vocês. Então, hoje eu queria falar especificamente sobre dois livros que eu li recentemente, que são esses dois livros aqui, Andorinhas de um Continente em Chamas e Os Pardais do Velho Mundo. Na verdade, esses dois livros aqui fazem parte de uma trilogia, e eu vou falar, na verdade, desses dois, porque o terceiro livro ainda está sendo escrito. Então não dá para a gente esperar o livro terminar de ser escrito, ser lançado e eu ler para a gente fazer um vídeo só. Quando isso acontecer, eu venho e faço um vídeo dos três. Mas a princípio eu vou falar sobre esses dois aqui, porque eu acho que vale muito a pena e resolvi fazer um vídeo com os dois juntos, né, em vez de separados, porque como é uma continuação, faz parte de uma mesma história, eu resolvi falar dos dois de uma vez. Então, antes da gente começar a falar mesmo do livro em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a autora. Eu sempre tenho esse costume, eu gosto muito de no início dos vídeos, antes de falar dos livros em si, dar uma pincelada, falar um pouquinho mais sobre o autor, depois a gente fala do livro de um modo geral, como é escrita e etc. E depois eu entro no livro mesmo com os pormenores, a história, enfim. Então, sobre a escritora, Gabriela Fernandes, ela é uma escritora brasileira. Ela trabalhou durante 10 anos no mundo corporativo e ela deixou essa área para se dedicar totalmente à escrita. Então, hoje ela é apenas escritora, ela não trabalha fora e ela se dedica à escrita exclusivamente. Ela compartilha um pouco da rotina dela, um pouco da rotina de escrita do terceiro livro também no Instagram, então vou deixar aqui no Instagram dela, caso você tenha curiosidade, queira seguir ela, acompanhar lá. Ela fala um pouco sobre isso. Então, além disso, além dela compartilhar um pouco da rotina de escritora, ela compartilha um pouco da vida dela, né? Ela é uma mãe, dona de casa, uma escritora. E aí ela até conta também no Instagram, ela contou em algum momento, como que ela escreveu esses livros, como foi a ideia. Se eu não me engano, essa trilogia, né, que é chamada de trilogia Logos, foi a primeira obra dela. Na verdade, está sendo a primeira. A Andorinhas foi o primeiro, o Pardais o segundo, né? E ela está escrevendo o terceiro. E ela até comenta que ela fez o contrário, né? Porque normalmente, quando as pessoas vão dar conselhos para escritores iniciantes, eles sempre dizem: olha, começa pelas coisas menores, começa com um conto, começa com um livro só, nunca comece com uma trilogia. E ela comenta, ela conta a história que ela fez exatamente o contrário. Ela começou com uma trilogia. Só que assim, a gente vê que deu muito certo para ela, porque a história é incrível. Ela também é pós-graduada em escrita criativa. Então a gente percebe que essa pós-graduação dela rendeu também muita coisa boa, porque ela escreveu esses livros aqui. Eu creio que isso ajudou muito no processo de escrita dela e com certeza foi muito válido, porque a escrita é muito boa, os livros também são muito bons. E um outro fato interessante sobre a Gabriela é que ela disse que essa história veio, né, surgiu na cabeça dela um dia quando ela estava, se eu não me engano, ela estava lavando o banheiro, sei lá, apareceu essa ideia na cabeça dela e ela depois resolveu criar. Disse que uma amiga incentivou muito para que ela escrevesse suas próprias histórias, já que ela sempre foi apaixonada por livros e por leitura, e aí ela conseguiu, né, se organizar ali para que ela deixasse de trabalhar, deixasse o mundo corporativo, se dedicasse à escrita, se dedicasse à vida ali na casa dela. Hoje ela é uma mãe de uma bebezinha de 1 ano e 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Então, ela compartilha um pouco dessa rotina, como eu disse, ali no Instagram, enfim, hoje ela consegue se dedicar à escrita e é um pouco disso que a gente tem sobre ela, né? Muito interessante ela ter essa ideia de uma trilogia logo quando estava lavando o banheiro, mas é interessante porque serve para nós também aí de inspiração, que as ideias podem vir aí de uma hora para outra. Então, sobre ela, a escritora brasileira, hoje ela mora em Campo Grande e nesse momento ela está escrevendo o terceiro livro. Quando esse livro sair, a gente fala sobre ele. E pensando aqui sobre os livros, sobre a escrita do livro, eu vou falar o livro, porque eu vou me referir aos dois como se fosse uma obra só, no sentido de como é a escrita, como é o tema e etc. E depois eu entro nos detalhes aqui do livro, para que você saiba um pouquinho mais, tá? Então, de modo geral, esses livros, eles fazem parte do gênero de ficção distópica. Então, caso você não conheça esse gênero, ou você até já ouviu falar sobre ficção distópica, mas você não sabe muito bem o que é um tipo de gênero que descreve um mundo imaginário, né? Ou seja, não é no nosso mundo real, que descreve ali uma sociedade no futuro, uma sociedade que está passando por grandes dificuldades, em uma situação às vezes precária, uma situação bem ruim, coisas muito semelhantes a Jogos Vorazes, tá? Então, se você gosta de Jogos Vorazes, você vai gostar demais desse livro aqui. Aquele estilo, né, de sociedade que está sofrendo às vezes por um regime. Então, são grandes dilemas sociais, grandes dilemas políticos e sempre envolvendo um futuro ali, né? Então, por exemplo, Jogos Vorazes, Divergente, são muito nesse estilo, tá? Então,
Esses livros, eles se encaixam nesse gênero de ficção distópica. Ele também tem muito uma pegada de Star Wars, porque ele retrata muito questões de guerra, né, questões de naves e transportes, né? Então é muito legal. Eu sou apaixonada por Star Wars. Quando eu comecei a ler o livro, eu me senti em uma cena de Star Wars. Se você não gosta ou nunca assistiu, não tem problema. Se você gosta de Jogos Vorazes, já vai ser o suficiente para você, você já vai gostar demais. E de modo geral, a escrita do livro, ela é muito fluida. Gabriela escreve de um jeito muito leve, de um jeito assim que te prende muito, que te cativa. Ela sempre deixa ali um gancho de um capítulo para o outro que te faz querer ler mais. Tanto é que eu optei por comprar esses livros, na verdade o primeiro, né? Comprar esse livro e começar a ler justamente por um comentário e comentários que eu vi na Amazon, muitos comentários muito bons, e também um comentário de uma influenciadora que eu sigo, que é a Gabriela Bevenuto. Ela falou tão bem, e a Gabriela é uma excelente leitora e excelente produtora de conteúdo, fica aí a dica para você de canal também para você aqui no YouTube. Ela disse que foi um livro que ela leu que prendeu tanto a atenção dela que tipo ela amou. E fazia muito tempo que ela não lia livros assim, que prendessem, que você sentia aquela vontade de ficar o dia inteiro lendo. E esse comentário dela foi justamente o que me fez querer ler Andorinhas, que é o primeiro dos livros, né? Eu falei, nossa, eu quero sentir isso de novo, porque isso me lembrou das minhas épocas de adolescência em que eu lia Harry Potter e eu passava a tarde inteira lendo Harry Potter, aquele livro que te prende, que você não quer parar de ler. E eu falei, nossa, que saudade de ler um livro assim, que foi justamente mais ou menos o comentário que a Gabriela fez. E aí foi onde eu resolvi comprar e falei, tá, vou ler então, né? Deve ser legal. A capa desse livro é sensacional, é muito linda. Eu falei, nossa, cara de Jogos Vorazes, né? Enfim. E eu li o livro e foi exatamente essa sensação que eu tive, né? Eu não queria parar de ler, a escrita é muito boa, muito envolvente, já começa assim acontecendo várias coisas e te prende bastante. Então a escrita dela é muito boa, a transição dos capítulos é muito boa. Quando ela vai voltar a encontrar coisas do passado, a transição que ela faz é muito boa. Ela vai e volta no passado e presente de forma muito tranquila. As descrições de cenários são muito tranquilas também, são muito boas. Tem detalhes muito importantes, mas não é aquela descrição cansativa, assim como as emoções dos personagens. Então eu achei assim que o livro ele é maravilhoso em questão de narrativa, em questão de enredo. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Então, assim, é uma ficção maravilhosa. Esse gênero foi excelente. Eu nunca tinha lido nada parecido, só assistido, né? Então, eu simplesmente amei, gostei demais. Uma outra coisa que eu gosto muito é que os capítulos são curtos. E eu amo ler livros de ficção em que os capítulos sejam curtos, porque faz com que a gente termine mais rápido e que a gente queira ler um outro mais rápido também. Então, você sempre fica, eu vou ler mais um, eu vou ler mais um, e isso acelera um pouquinho mais, né, da sua leitura. Esse é um tipo de livro, você vai ler ele muito rápido, porque o livro é muito bom de ler, você quer saber mais da história, você quer saber mais do personagem ou dos personagens, então com certeza você vai ler ele super rápido. Eu demorei um pouquinho mais por questões pessoais, muitas coisas na vida, mas teve gente que já leu ele em um final de semana, né? Então, e assim, é muito fácil você ler ele em um final de semana. Eu tô falando ele, como eu disse, porque eu estou me referindo aos dois ao mesmo tempo. Ok? Então, de modo geral, é isso sobre o livro, sobre o gênero, sobre a autora. E agora eu vou entrar um pouquinho mais dentro de cada um dos livros, mas sem te dar spoiler, tá? Eu não vou contar a história detalhe por detalhe, até porque eu quero te incentivar a ler o livro, a comprar o livro, e depois eu quero que você venha aqui me contar nos comentários se você gostou, se você leu por conta da minha indicação, se você leu, se você gostou ou não, né? Então, eu vou dar uma passadinha bem geral. Então, sobre Andorinhas, que é o livro número 1, a gente vê que vai trabalhar principalmente essa personagem aqui da capa, que é a Kelaia. Claro que existem outros personagens que também têm suas complexidades, mas a Kelaia é o centro do livro. E ela é realmente uma personagem complexa, né? Ela é uma soldado. Então, como a gente disse, é uma distopia, ela faz parte de uma facção. Tá? Então, como eu disse que é algo parecido com Star Wars, é como se fosse ali a República e o Império brigando, né? Então, são dois governos meio que brigando. Então, ela faz parte de uma facção que é chamada de Fenda e ela luta contra uma outra facção. E ela é, de fato, soldado. Ela tá no campo de batalha, ela é uma guerreira, ela luta e ela é uma assassina. Ela usa armas, ela usa espadas e tudo mais. Então, é muito legal. E o que eu achei muito legal é que o livro já começa meio que no meio de uma batalha, assim. Você já pega ela em uma cena em que ela tá, se não me engano, fugindo de alguma das naves inimigas. E aí ela depois escuta esses inimigos comentando sobre um artefato, sobre um dispositivo que foi encontrado e que esse dispositivo ela entendeu que poderia ser uma arma e que ela deveria saber sobre isso, porque como ela é da facção inimiga, ela precisa saber detalhes sobre isso
para a facção dela ficar sabendo dos detalhes. E ela vê, ela, com o passar do tempo, ela descobre que esse artefato ele tem poder para mudar todo o curso da guerra, mudar todo aquele mundo. Então, é meio que o livro, ela na busca desse artefato, no meio dessa história, ela vai descobrindo coisas sobre ela mesma, vai contando um pouco do passado dela, um pouco mais da complexidade que ela entrando em contato consigo mesma, com seus pensamentos, né? No começo do livro também a gente vê ela tendo que trabalhar com o Zion, que é uma pessoa que ela não gostaria de trabalhar, e isso aqui não é um spoiler, porque isso aqui já está, inclusive, aqui na contracapa do livro, aqui nessa descrição, fala que ela tem que trabalhar com o Zion, que é um capitão, né? Ela é uma soldado, o Zion é um capitão de uma nave, e eles acabam sendo obrigados a trabalhar juntos, e ela não quer de jeito nenhum trabalhar com ele, mas ela tem que trabalhar por conta desse dispositivo, ela tem que prestar contas. E aí, esse livro, ele é cheio de plot twist. Você acha que uma coisa vai acontecer e de repente uma outra coisa acontece. E às vezes vai caminhando para uma coisa e aí depois acontecem coisas tão assim extraordinárias que você fica chocado. E eu gostei muito. Então tem momentos muito também emocionantes, momentos que te fazem pensar, momentos que te fazem refletir. Então eu simplesmente amei. A gente vê que ela trabalha, a Gabriela trabalha bastante a complexidade, as profundezas ali de cada personagem, principalmente focado na Kelaia. E assim, é excelente. Você começa a ler e você imagina que você está dentro de um filme. Eu me imaginava o tempo todo dentro de um filme, imaginava as cenas, então a forma como ela escreve é totalmente cativante. E aí ele deixa um gancho, tipo, maravilhoso, um gancho perfeito para o segundo livro. Então ele tem vários plot twists, e aí, tipo, o finalzinho dele também, quando você lê depois, você vem me contar, ele tem muitas referências, a gente pega essas referências, quem é fã de coisas assim, nerds vai entender. Então você vai pegar bastante referências aí da cultura pop, né, aqui nesse livro. E aí ele deixa um gancho para o livro 2, que é Os Pardais do Velho Mundo. E ele começa exatamente aonde Andorinhas terminou. Então você vê uma sequência da história. Enquanto o livro 1 foca um pouco mais aqui na Kelaia, no sentido de você conhecer a personagem, as complexidades dela, conhecer um pouco mais do passado dela, o livro 2 vai focar um pouco mais no Zion, que é o capitão, que ela tem que trabalhar nesse livro. A Kelaia continua sendo o personagem principal dos dois livros, e o Zion, ele vai receber um pouquinho mais de detalhes, né, sobre a vida dele, para que a gente entenda um pouco mais sobre o passado, quem ele é, as complexidades dele também. Então o livro é muito bom. Da mesma forma, tem bastante cenas de guerra, tem uma cena que eu acho muito legal, que para mim é como se eu estivesse vendo Jogos Vorazes. Eu não sei se você assistiu, mas se eu não me engano é no filme 2, em que eles precisam se apresentar para as pessoas e eles têm que ir com várias roupas assim pomposas, né, para nesse evento para eles se apresentarem, né? E em algum momento desse livro aqui, tem esse momento que eles precisam ir em um evento. E aí, como é uma sociedade distópica e futurista, você percebe que tipo, não é o nosso mundo normal, que é super cheio de tecnologia. Então, usando toda essa tecnologia, o negócio todo assim de um mundo tecnológico, eles vão escolher roupas para ir em um evento. Então, parece que assim, eu vejo totalmente Jogos Vorazes nessa cena. E esse livro é também excelente, eles continuam falando desse artefato, acontecem algumas coisas no livro 1 que ligam para o livro 2, sempre seguindo essa questão do artefato, que eles chamam de logos. E esse livro ele é um pouco mais grossinho do que o outro, mas segue também da mesma forma. A dinâmica da escrita, os capítulos curtos, é muito legal. E aí você vai descobrindo coisas dos personagens que você vai ficando chocada. E ao mesmo tempo, muitos plot twists que vão te fazendo querer saber cada vez mais da história, que vão te fazendo sentir conectado aos personagens. Você também vai percebendo muitas complexidades, coisas obscuras dos personagens, e isso é muito bom, tá? Então, esse livro aqui, com certeza, ele vai mexer com você, nos deixa emocionados. Então, é uma mistura de sentimentos. Você se sente em um filme de ação, porque tem cenas de guerra, tem romance também nesse livro, tá? Então, caso você fique preocupado, você gosta de um romance, tem romance no livro, tem cena de guerra, tem cena de perseguição, tem cenas emocionantes, falando das emoções dos personagens. Então, são livros, assim, sem defeito. É muito bom, a escrita dela é excelente. Uma outra coisa que eu achei bom é que ele não tem uma pegada adolescente, né? Então, esse foi um dos comentários que a Gabriela também fez e que me fez querer ler o livro, que não é aquele clichêzinho adolescente, muito piegas, né, e tudo mais. Ele é um livro muito legal, muito inteligente. Como eu sou muito fã de Star Wars, e eu gostei muito dos filmes dos Jogos Vorazes, eu simplesmente amei o livro, me cativou. E agora eu tenho que lidar com a espera aí da escrita do terceiro livro,
que vai ser o final de tudo isso. Então eu, assim, tô curiosa para saber um pouquinho mais sobre, eu gostei muito e eu super indico de verdade que você leia, que você compre, valorize aí o trabalho de uma autora brasileira, é muito bom pra gente, eu fico muito feliz em saber que a literatura brasileira tem ganhado espaço. E também, antes de mais nada, por último, mas não menos importante, é legal mencionar que esses livros eles fazem parte de ficção cristã. Eu não sei se você sabia, eu esqueci de comentar no começo do vídeo, mas eu tô falando agora. E eu até peço para que você não tenha nenhum tipo de preconceito, tá? Ah, é cristão, então não vou ler, vai ser algo forçado. E não, não é forçado. O que a gente vê? A gente vê são pontos, né? São elementos cristãos que deixam muito legal, deixam muito envolvente. E assim, se você é cristão, você vai pegar detalhes ali, algumas coisinhas assim que tipo, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar. Se você sabe um pouquinho mais de teologia, você vai ver um pouco mais a fundo. Nossa, que legal a Gabriela usando esses elementos aqui da teologia. E se você não é cristão, às vezes você nem vai pegar muito essas ideias cristãs ou enfim, elementos cristãos que tem ali um pouco na narrativa. Então não é nada forçado, tá? Eu digo que é ficção cristã porque a gente vê alguns elementos, questão de caráter, questão de descobrimento dos personagens. Então, caso você não saiba, Nárnia é uma ficção cristã. Orgulho e Preconceito ou as obras de Jane Austen, a gente não coloca dentro da ficção cristã, mas Jane Austen era cristã e todos os personagens dela, ou as tramas e os diálogos, são envolvidos falando sobre questões de virtude e caráter cristão. Então a gente vê que tem vários outros personagens, pessoas que eram cristãs, que escreveram grandes obras e que, querendo ou não, existe ali e permeado ali no meio um pouquinho de cristianismo, né? Um pouquinho dos elementos cristãos. Por exemplo, Tolkien com O Senhor dos Anéis, ele era um cristão católico. Não tem elementos cristãos tão claros, mas se você for ler, procurar, você vai encontrar. Então é isso, só queria que você desse uma chance para a ficção brasileira, principalmente para a ficção cristã. Me surpreendeu bastante, tá? Eu nunca tinha lido nenhuma outra ficção cristã além de Nárnia. Resolvi ler esse aqui justamente pelos bons comentários e eu não me arrependi. E na verdade, eu fiquei foi impressionada, o que me fez querer ler mais ainda ficção cristã produzida aqui no Brasil. Inclusive, estou lendo outro livro nesse momento. Estou finalizando um outro livro nesse momento que também é ficção cristã e depois eu vou fazer um vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então é isso para esse vídeo. Eu espero que você tenha ficado animado, que você tenha ficado com vontade de ler esses livros aqui. Não deixa de curtir esse vídeo, deixa seu comentário dizendo se você já leu ou não. Se você não leu, depois você lê e volta para comentar. Se inscreve no canal para você me ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que eu consiga continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.